meus queridos. Eu sou Wesley Divino. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2019 e eu sou um dos membros, né? Faço parte da equipe do Canal dos Resistentes. E hoje nós temos a honra de entrevistar a doutora Cláudia Corbusier. Ela é psicanalista e intérprete e possui uma vasta experiência em trabalho na indústria, nos cuidados também da saúde mental. E a doutora Cláudia trabalha com foco em psicanálise, filosofia, literatura e, olha que bonito, poesia da PUC. Neste bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da doutora Cláudia e principalmente dizer o que ela acha desse momento de tanta tragédia nesse início de ano, né? E como se portar diante de tantas diversidades para curar um pouco a nossa alma que está tão machucada. A gente vai dando oportunidade de todo mundo chegar, dizer que todos são bem-vindos. Se quiserem participar, por favor, mandem seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar os sininhos de notificação, né? Bom dia, Cláudia. Mande seu comentário. Bom dia, Wesley. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, canal Resistentes. Bom dia a todo mundo que chegar. Ô, Cláudia, eu fiz a sua breve apresentação aqui, né, dizendo que você trabalha com poesia, trabalha também com aspectos ligados à saúde mental. Eu queria, por favor, que você dissesse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi esse trabalho, essa militância nesse campo, né? Para a gente poder dar um start dessa conversa, por gentileza. Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Poder estar aqui compartilhando isso. A minha trajetória, Wesley, na saúde mental começou em 1984. Eu tinha voltado da França, fiz um concurso e passei para o que hoje é Eunice da Silveira, lá no Engenho de Dentro, porque eu queria realmente trabalhar na periferia e na saúde mental. Uhum. E ali eu encontrei muitas pessoas que estavam já participando desse movimento, né? O concurso foi feito, inclusive, para isso, para que eles pudessem renovar o staff, né, o pessoal, para começar a criar serviços alternativos ao hospital, né, porque a ideia da reforma psiquiátrica, a ideia central é criar serviços alternativos à internação, porque a internação nós consideramos que é sempre o último recurso. Ele precisa existir, mas não como regra, e sim como exceção. Uhum. E nós conseguimos muita coisa, né? Durante 20 anos, foi um movimento que teve muito sucesso, né? Inclusive na cidade de Santos, um companheiro lá, Ticanori, a Fernanda, assim, eles fecharam o Hospital Anchieta, né? E lá eles tinham, inclusive, assim, eu acho que foi onde a reforma chegou no nível mais avançado, porque não tinha mais hospital mesmo, tinha os NAPSs, que eram onde as pessoas iam para ficar, digamos, internadas, só que com acompanhamento familiar, né, com, assim, podendo sair acompanhado de terapeutas, enfim, de uma equipe multidisciplinar, né? Uhum. Não necessariamente o médico, porque essa ideia da reforma, inclusive, fala muito disso, né? O trabalho privilegia o trabalho em equipe e não o trabalho individual. E essa é uma das forças, né, que a gente tem sempre na vida, né? Uhum. Trabalhar junto, trabalhar dividindo as preocupações, né, os objetivos, os sonhos, as dificuldades, as angústias. E então, assim, foi ali que começou a minha trajetória, né? Fiquei 4 anos lá, até que nós fomos 18, fomos expulsos, porque houve um mini golpe lá, e os 18, digamos assim, comunistas, entre eles um grande amigo e que foi meu supervisor, e, enfim, que é um grande amigo, Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista muito conhecido aqui no Rio, que tem muitos livros publicados, é uma pessoa muito querida, né? Uhum. E, Ô, Cláudia, diga.
E aí é interessante você dizer que foi um mini golpe, né? Parece que eles rezaram certinho na cartilha aí do Olavo, porque cuidar de pessoas, né? Era uma equipe multidisciplinar que cuidava de pessoas. Eu sou profissional de gestão, mas muitos membros da minha família e conhecidos são da área de saúde. A minha esposa é fonoaudióloga e Uhum. eu conheci um pouco do trabalho do Centrinho lá em Bauru, e lá eu aprendi esse termo multidisciplinar, né, com pessoas de outras áreas da saúde. Eu uso isso muito no meu trabalho, na hora que eu estou envolvido num projeto que precisa de um contador, um advogado, um coach, então a gente usa muito esse termo. Eu quero aproveitar essa pausa e mandar um forte abraço aqui para o Glécio, dando um bom dia para a gente, a Ângela Sadoc, Ah, o que Edu. bom. Oi? Que bom. É a galera que está aqui no prestigiando o nosso trabalho. Um beijo, um abraço querido a todos eles, ao Edu, a Ângela e o Grécio. E o Glécio. O Glécio todos eles são membros lá da comunidade 247. Uhum. E a gente aproveita também para convidar mais pessoas, pedir para vocês que estão assistindo para compartilhar o nosso canal. E nós estamos usando esse bate-papo aqui como esquenta, né? Nós temos aqui o Uhum. lead time até às 11, porque às 11 da manhã a TV 247 vai entrevistar o Haddad, né? Então vai ser Uhum. um pontapé inicial. Ô, Cláudia, Sim. vamos voltar aqui um pouquinho Uhum. dentro da nossa pauta aqui. Você falou, como você é especialista, trabalhou tanto tempo com saúde mental, como é que você vê, então, essa proposta desse governo em reformar esse modelo que nós já temos aí, sem entrar no mérito se tem sucesso ou não, mas parece que contrapõe aquilo que você já vivenciou, já estudou, com a melhor trajetória, né, para tratamento dessas pessoas. Como é que você vê essa proposta que está sendo colocada aí por esse governo? Wesley, infelizmente, assim como está acontecendo, né, em outros âmbitos do nosso desgoverno, né, é um retrocesso absurdo, né, porque foi contra isso também que nós lutamos muito tempo, né. Uhum, O eletrochoque, ele tem um protocolo que é, assim, em absoluto, em último caso, assim, quando o que que é o último caso? Quando uma pessoa, por exemplo, está há dias sem comer, há dias sem beber água, numa depressão profunda que não responde a nenhum tipo de tratamento, terapia, medicação, outros tipos de tratamento, eventualmente, que podem ser, né, aplicados. Então, assim, é a última opção, nunca a primeira e nunca um protocolo de indicação, né, como a internação, né? Porque, inclusive, o eletrochoque, ele destrói neurônios das pessoas, ele tem efeitos nefastos. Ele pode até, eventualmente, num primeiro momento, ele tem um efeito de, vamos dizer assim, ressuscitar a pessoa daquele uhum, estado. uhum, Mas isso é só naquele primeiro momento, porque a médio e longo prazo é muito nefasto, né? Agora, isso provavelmente está ligado a interesses financeiros, né? Porque há médicos que, mesmo durante essa trajetória toda da reforma psiquiátrica, de uns anos para cá, estavam já usando esse método na clínica assim, particular, né? E ganhando muito dinheiro com isso, sem avaliar os pacientes de forma adequada, inclusive, posso dizer aqui, devo dizer, né? uhum, Então, assim, infelizmente, assim como a indústria farmacêutica, né, está sempre muito interessada em criar novos diagnósticos para criar novos remédios, né, para as doenças, entre aspas, que eles criam, né, é uma indústria da ganância, né, do dinheiro, do capitalismo selvagem, enfim, dessa ideologia toda que a gente combate sempre, né, que eu combato sempre desde garota e desde que eu comecei meu primeiro estágio, antes de ir para a França e voltar e ir para o CPP2, né, eu fiz um estágio no Hospital da Marinha, e lá a gente já fez um rebu, né, uhum. que era no meio dos militares, e a gente levava os pacientes para discutir, Globo Repórter,
né? Assim, então, eu estou muito chocada, né? Não quero sem fazer trocadilho, mas assim, realmente é um choque, né? Eu acho que todo, assim, eu levei um eletrochoque né, ao ver que isso está sendo proposto como uma política de saúde mental. Quer dizer, o que, né, todo o trabalho que nós fizemos com muita argumentação, com muita consistência, com muita, né, literatura embasando o nosso trabalho sempre, né, de repente, bom, eu soube há alguns meses que a emergência do Pinel fechou, onde eu fiz um trabalho, falei isso até no Giro das 11 com o Mauro Lopes, fiz um trabalho muito interessante na emergência, né, com grupos e equipes atendendo quem chegava na emergência, né? Então, quando eu ouvi isso, né, como assim a emergência do Pinel fechou? Assim, então, estava até lendo a entrevista do que é um grande amigo e marido de uma amiga, colega e amiga com quem eu trabalhei muito tempo, tanto no Hospital Pinel aí quanto no consultório, a Liliane Penello, que é uma grande companheira de luta também. Ela é esposa do José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde do Lula, né? Escolhido pelo nosso Lula, porque ele não era de nenhum partido, ele é um sanitarista. E ele deu, acho que ontem, né? Eu até compartilhei no Facebook, tá lá, uma entrevista falando sobre isso, né? Sobre esse choque, que assim, eu acho que a gente não para de ficar perplexo, né, Wesley? Assim, cada dia uma tragédia, cada dia uma bomba ou várias bombas, assim, a gente está eu acho que a gente tem que ter uma estratégia de guerrilha, né? Porque está muito difícil, né? Está muito difícil. Cláudio, nós estamos realmente num estado de choque. Sim. E eu quero, antes que eu receba aqui um outro eletrochoque da comunidade aqui, eu quero voltar aos comentários e agradecer aqui ao nosso querido Cláudio Mário Leal Passos, é um amigo querido nosso. A Ângela Sadoc disse que é um absurdo total essa política de saúde mental, porque é um projeto de um retrocesso de décadas de luta. Exatamente. A Ângela é colega também da saúde mental. Sim, ela conhece bem o tema. A Daniela Araújo também dá um bom dia e está falando que já está assistindo, já estou no assinante. Beijo, querido. Obrigado, Cláudia. O Eduardo Moreira, que é o nosso Eduardo Moreira, né? Que tem o Eduardo Moreira, só que o nosso. Dois aí, né? Não, mas só que o nosso é o único. O nosso, né? É o único, tá. É o único. O Eduardo diz que é um retrocesso brutal contra todos os segmentos, né? A Ângela Sadoc também diz que está em choque com toda essa situação, essa proposta por ela ser profissional da saúde. E o Cláudio Passos manda ver uma pergunta para você aqui. Não sei se você já discorreu sobre isso, Cláudio. Ele diz o seguinte: que a terapia do choque nas clínicas psiquiátricas, né? Quer ver? Não, peraí, que eu perdi. Deixa eu voltar aqui. A pergunta do Cláudio. É porque eu estou lendo outro comentário. Desculpe aí, queridos. Ele queria saber o seguinte: como terapeuta de choque, como a terapia de choque é usada pelos regimes autoritários para implementar sua agenda ultraliberal. Ele está fazendo aqui um paralelo dessas terapias, né, para implementar essa agenda ultraliberal. O que você podia dizer dessa pergunta do Cláudio, por gentileza? Eu acho que elas estão em plena sintonia, né? Porque, assim, na medida em que você trata alguém, e isso já aconteceu milhares de vezes antes, né? E agora, infelizmente, vai voltar a acontecer, se a gente não conseguir reverter, né? Uma pessoa que está, por exemplo, em agitação psicomotora, que está tendo uma crise, né, ou psicótica, ou mesmo uma crise histérica, ou uma crise de nervos, como as pessoas falam, né, de um modo mais leigo, assim, se você vai dar eletrochoque em quem tá assim, né, Wesley, está reagindo a alguma situação.
e normalmente é alguma situação de violência da história daquela pessoa, né? É a melhor maneira? Não, não é. Mas é a maneira que a pessoa encontrou naquele momento de reagir àquele status quo que ela está vivendo, aquela situação, aquele contexto que ela está vivendo, certo? Então, na medida em que você dá um choque, assim, é como se você, de alguma forma, matasse a potência do que há na crise. Em qualquer crise, há muita potência de vida, porque é como se houvesse é como se não há um pedido de ajuda, há um socorro no grito de quem está, vamos dizer assim, louco, entre aspas. Então, quando você dá um choque, você assim, eu não quero te ouvir, vamos silenciar a tua palavra e você vai ficar aí estrebuchando, porque é como a pessoa fica, uma coisa horrorosa, né? Coloca uma camisa de força, né? Não, eu já assisti uma vez e realmente eu não, assim, não gostaria de ver novamente, porque mas tem em filmes, né? Também mostra às vezes, né? E então eu acho que tem tudo a ver com essa ideologia neoliberal e mais do que isso, né, fascista mesmo, porque isso é para matar as pessoas, é para emudecer as pessoas, é para acabar com os neurônios das pessoas, não é? Então é a total falta de democracia, né, é o corte da palavra, né, é o corte do grito de resistência, né? É a tentativa de corte, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, porque estamos aqui, né, para resistir e vamos fazer isso todos os dias bravamente, né? Mas não sei se eu respondi a pergunta do Cláudio, mas penso assim, né? Eu vejo dessa forma também, Cláudio. A gente cresceu e a gente vivenciou, ao contrário dessa moçada aí, ou desses militantes gourmet, né, de Facebook, esses economistas de Facebook, a gente vivenciou a ditadura militar com com a seguinte historinha, né? Era imposta para a gente assim, o governo quer que você não estude, o governo quer que você continue burro, você não tem acesso à informação. Por quê? Se você tiver acesso à informação, você vai formar opinião. E se formar opinião, você vai aglutinar pessoas, arrebentar pessoas, você e levar e outras pessoas vão poder refletir sobre o momento e falar, não, peraí, começar a questionar. Então, peraí, esse modelo está errado, não está correto isso. E o governo nunca quis isso, e parece que agora talvez justifique essa invertida pesada aí na universidade, nas escolas e nos professores. Ô, Cláudia, mas é para a gente poder conseguir cumprir nossa pauta aqui, eu tenho dito muito nos grupos que a gente participa, no meu dia a dia aqui, como militante, que nós precisamos apontar alternativas, né? Como profilaxia só para a gente fechar esse tema aí de saúde mental, e o que você acredita que a gente precisa fazer para conseguir que esse discurso, que essa fala, que esse modelo que você idealiza como profilaxia ideal para combater essa situação mental, pode chegar nas camadas mais simples da sociedade, nas pessoas diretamente? O que você acha que a gente pode colocar como alternativa, por favor? Como alternativa A essa terapia que está sendo proposta pelo governo? Eu acho que são vários caminhos, Wesley, porque assim é uma política de governo, uma política pública que está sendo proposta, né? Então, com relação a isso, acho que a população precisa ser devidamente esclarecida e informada, como até nós estamos fazendo aqui, do que significa alguém receber um eletrochoque, né, a gente privilegiar a internação em relação a um tratamento no ambulatório, no hospital-dia, por exemplo, né, porque muita gente, eu me lembro que na época que nós começamos, e durante alguns anos, havia pessoas que ficavam assim, mas como acabar com a internação? Onde é que
eu vou botar minha pessoa querida que, né, não vai ter lugar? Claro que vai, sempre vai ter lugar, né? A ideia não é deixar ninguém desamparado, pelo contrário, né? É cuidar da pessoa de modo que ela possa voltar até a ser produtiva de alguma forma, dentro do limite de cada um. E foi o que nós conseguimos, né? Uhum. Eu coordenei a TV Pinel, uma época no Pinel, e a equipe era composta de usuários também, de pessoas que se tratavam no Pinel, né? Uhum. Então, esse é um modelo alternativo, esse é um exemplo, né, de um trabalho que foi concebido até pela colega falecida precocemente, Doralice Araújo, muito, muito querida, e assim, que é o oposto disso, né? Então, assim, a gente tem que falar, eu acho que esclarecer as pessoas é fundamental, e isso a gente tem que fazer por aqui, como a gente está fazendo, né? Quem tem mais acesso à mídia, enfim, mais global, mais, né, a grande mídia, que também possa falar sobre isso, né? Como o Zé Gomes Temporão já fez, ele como ex-ministro da Saúde, como sanitarista, e como pessoa que sempre militou nesse campo também, né? Junto com a mulher dele, com a Liliane, que era, inclusive, muito mais militante até do que ele nesse sentido, né? Porque ela é psiquiatra, ele é sanitarista. Então, assim, falar com as pessoas. O esclarecimento é fundamental, como você estava falando, quer dizer, na ditadura, realmente, né, as pessoas eram estimuladas a não aprender, né, a não ter conhecimento. Eu tive até uma discussão recente no Facebook com um colega meu que descobriu que estudou comigo numa discussão política. E eu achei Uhum. muito interessante porque ele se calou quando eu pensei, ele disse assim, porque na época, esse discurso né, que a doutrina marxista, que a gente estava aprendendo na escola, não sei o quê. Eu disse, é engraçado, a maioria dos meus colegas de turma votou no Bolsonaro, no ginásio. Então, que interessante que essa doutrina marxista foi muito mal ensinada, né? Porque eu estava lá, não vi doutrina nenhuma. Ele ficou muito impactado, assim, não tinha mais o que dizer, porque é verdade, né? Ele deve ter ido na página das pessoas e deve ter visto, né, que realmente não são todos. Né? Meu pai foi deputado estadual, federal, era professor de filosofia, foi cassado na primeira lista, então, assim, lá em casa eu ia com o Che Guevara no fichário, né? Assim, aquela foto enorme do Che, que meus amigos lembram até hoje. Ô, Cláudio, Enfim. já que eu estou aqui na cadeira, para que eu não leve um outro choque, eu quero saudar. Olha para você que vê que legal. A Sandra Sadoc, ela diz o seguinte, que, na opinião dela, basta que não se mexa nos projetos atuais da saúde mental, né? Para ela, as CAPs vinham funcionando muito bem. O Cláudio também fala que, ele comentou aqui que você foi direto ao ponto, né? Quando falou que esse governo quer que a gente se cale, né? Uhum. Uhum. Lembrando daquela música gostosa lá do Chico, né? Cálice. Cálice. E o Cláudio, Esse cálice. ele reforça aqui que a TV Pinel, a TV Pinel foi uma grande experiência. E se você acha possível, Cláudio, retornar esse projeto aqui na internet, Esse projeto da TV na Pinel? TV Pinel, você acha que A é TV Pinel possível? continua existindo. Sim. Eu não sei como está agora, porque depois de algum tempo eu me afastei dos hospitais, né? Depois de muitos anos, porque eu sempre privilegiei o trabalho no serviço público em detrimento do consultório, né? Pago até Uhum, um preço por isso, mas enfim, não me arrependo não. E a TV Pinel continua existindo, e eu tenho amigos até que estão no meu Facebook que estão lá ainda, né? Outros já saíram, e eu acho que já uhum, foram substituídos também. Não sei como é que tá. Eu tô afastada agora que eu estou sendo tomada por essas novidades horrorosas aí, e concordo com a Ângela, quer dizer, a ideia seria de que esses serviços
substitutivos, alternativos à hospitalização fossem aperfeiçoados e cada vez mais mantidos e aperfeiçoados, né? Como ela diz. Uhum. Não há dúvida disso. Só que o que eles estão fazendo é o oposto, né? Isso já está acontecendo, infelizmente. Então, não, né, assim, eu acho que tem que haver uma resistência a isso, né? Uhum. Bom, Cláudio, antes da gente mudar de tópico aqui, para que essa resistência seja eficaz, eu queria reforçar para a galera que está assistindo aí, para que compartilhe esse link, para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam ser alcançadas por essa resistência, né? Que nós somos aqui, na verdade, uma gota no oceano, mas a gente precisa dar um primeiro passo, né? Olha para você ver que legal, Cláudio, de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Porto Alegre, mas eu acho que nós estamos chegando lá na Rússia também. Eu É quero dar as boas. mesmo? Sim, olha quem está nos vendo aqui, além do Nicolas Maduro, né? Que deve É. estar assistindo a nossa live lá para aprender um pouco mais de geopolítica. Saludos desde Rio. Olha só, queria dar as boas-vindas ao Bruno. Não sei se eu vou pronunciar correto, Bruno. Você me corrige aqui, meu querido. Você está falando da Sibéria, de Moscou, Anastasaski. Seja bem-vindo. Compartilhe aí, por favor, a nossa live. E o Bruno pergunta aqui, ó, olha que loucura. O Bruno, o nosso amigo russo aí, diz que ele esteve internado no pneu por 11 dias. É mesmo? Olha que loucura. Ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Quando foi? Ele diz? Não, ele só falou foi durante 11 dias. Vamos esperar aqui. Manda pra gente aí, Bruno, o quando foi, por gentileza. Ô, Cláudio, só para a gente poder correr aqui com a nossa pauta, porque Uhum. nós estamos falando, falo bastante desse tema, né, de, de saúde mental, porque é a sua especialidade, é a sua área. Mas também nós estamos vendo que tanta adversidade, tanta coisa ruim, desagradável acontecendo conosco. Uhum. Nós tivemos aqui o advento da Vale, do Flamengo, teve ontem também um incêndio lá no centro do Bangu, a morte do Boechat. O que você poderia dizer dessa situação, desse crime ambiental lá da Vale que aconteceu aqui em Minas Gerais, já fazendo um link com o Flamengo e esse pacotão de situações desagradáveis, principalmente a questão da Vale, né, que sensibilizou todo mundo e machucou a alma de todo mundo. Está sendo assim um ano de horrores, né? Agora, eu acho importante enfatizar, sublinhar, Wesley, que não são tragédias naturais, são Uhum, crimes tragédia, uhum, porque podiam ter sido evitados, né? Tanto o de Mariana, né, que já era Vale, né, uhum, quanto o de Brumadinho, que é a mesma Vale. uhum, Então, isso podia ter sido evitado. No Flamengo, eu estava escutando, eu gosto muito de futebol, sou botafoguense, enfim, e acompanho quando posto os programas de futebol, e eu uhum. estava escutando e vendo, quer dizer, houve também, o Flamengo foi notificado inúmeras vezes, né, Muitas vezes. e não fechou, não solicitou que a polícia fechasse aquele lugar do inferno, né? Que não era para ninguém dormir, talvez nem para comer, né? A Light já informou que não houve pico de luz naquela, não é, isso não foi um problema no ar condicionado, né? Que deu origem ao incêndio. Uhum, A morte do Boechat, enfim, parece que também não havia muito, não era para que ele estivesse, né, naquele helicóptero, mas eu acho que aí foi mais por pressa dele de poder apresentar o Jornal da Band, né, de voltar, porque tinha ido dar uma palestra, ou ia dar uma palestra, né, algo uhum, assim. O Juca Kfouri até comentou isso ontem, assim, lamentando muito, né, a morte de um grande jornalista, a despeito das posições contrárias, coisa que eu também lamento, porque é muito triste, né?
uma pessoa que está trabalhando, que está aí colaborando, né, da maneira que pode, com erros e acertos, como nós, né? Uhum. Cláudia, o Bruno mandou a resposta aqui pra gente. Aquele 11 dias que ele ficou internado lá na clínica foram em 2013. Hum, Não sei se você já estava lá nessa época. não, já tinha Já tinha saído. saído, né? Bom, Cláudia, outra coisa que eu queria apontar para você aqui, que eu fiquei um pouco mexido também com alguns programas políticos, esportivos, que estavam assim, Força Flamengo, né? Teve Uhum, um jogador do Grêmio que fez um gol e mostrou uma faixa e tal. E aí eu fico um pouco triste, porque, gente, por que que não substitui essa faixa por Força Família das vítimas, né? Então, assim, faltou lançar a hashtag Somos Todos Flamengo, né? E, e Somos Todos Vale. Eu vejo, assim, um esforço muito grande com da, da mídia. Por exemplo, eu fiz um contato com a rádio lá, local, de Brumadinho, conversei com eles, uhum, e a gente tem visto alguns movimentos na internet para desassociar o acidente da Vale, a Vale, com a cidade de Brumadinho, né? Então, uhum, algumas pessoas estão defendendo a narrativa assim, olha, não diga o acidente de Brumadinho, o acidente em Brumadinho, né? uhum, Então, eles pedem para a gente fazer uma referência ao acidente da Vale, o crime ambiental da Vale, né? uhum, As pessoas estão muito mexidas lá, e a cidade é pequena, então, como eu conversei com o locutor lá da rádio, todo mundo é parente de, conhece, trabalha para, então tá todo mundo envolto dessa situação lá, cidade pequena, todo mundo com a alma machucada, né? É muito triste isso. Cláudia, É, é, inclusive, eu me voluntariei, né? Assim que houve o uhum, acidente, eu me voluntariei para atender as pessoas pelo Skype, por WhatsApp, enfim, porque eu não teria condições de ir lá, infelizmente, né? uhum, Ir até lá seria o ideal, o melhor. Mas, enfim, fica aqui de novo o meu oferecimento para as famílias, assim como para as famílias dos meninos do Flamengo, que os do Bangu, acho que estão bem, né, assim, mas se precisarem também, enfim, né, eu tenho essa vontade, né, assim, eu logo coloquei lá porque estavam pedindo água mantimentos, e aí depois alguém até pediu isso e eu fiz, já tinha feito o oferecimento, né, então uhum, reitero aqui essa minha disponibilidade, né, uhum. para que Você atende de forma virtual, de forma eu remota? Como é? atendo desde 2013, eu criei um Ah, que site em legal, que legal. 2013 e comecei a atender, na época era assim, aqui no Brasil era muito pouca gente atendia, né, Uhum, e é um trabalho que dá muito certo até, porque eu posso atender, por exemplo, pessoas da França, pessoas dos Estados Unidos, né, da Europa, da Inglaterra, até porque eu posso atender em inglês e francês também, né. uhum, Então, ou pessoas brasileiros, né, que estejam lá, ou pessoas que já estiveram comigo e que vão para lá, então, se mudam, né. Mesmo no Brasil, atendo pessoas de outras cidades, né. Então é uhum. muito interessante esse trabalho. Tá bom. Vamos então divulgar então os meios de comunicação. Vou ver se eu mando aqui também e colo na descrição do vídeo o seu site. Depois você manda para mim, por gentileza, porque é um meio da gente poder divulgar o seu trabalho e também as pessoas que estão longe, né, que estão sofrendo nesse momento, Sim. e é um caminho alternativo para eles. O Cláudio, a gente está meio caminhando aqui para o nosso final, porque tem um esquenta, né? Agora são 15 para 11, tá todo mundo já Uhum. pulsando para caminhar lá para o 247 assistir a entrevista do Haddad. Na descrição do nosso vídeo, a gente dizia o seguinte: 2019, né? O ano que ainda não começou, né?
Ô, Cláudio, será que o que nós temos que fazer então para que esse ano comece, Cláudio? Deixa o seu recado final aí para a gente, por gentileza. O que você acha que nós temos que fazer para que esse ano realmente comece? É, essa é uma pergunta difícil, Wesley, porque, na verdade, eu acho que a chamada foi boa, né? Porque faz referência, inclusive, ao livro do Zwenir, né? Uhum, De 68, o ano que não terminou. uhum, Mas, assim, o pior, né, é como eu coloquei outro dia no Facebook, assim, tudo é fake nesse governo, menos o pesadelo, né? uhum, Porque a gente, né, pesadelo a gente acorda e sente aquele alívio, né? E, enfim, e, e a gente está assim sendo sujeito a um bombardeio permanente, né? De choques, eletrochoques e bombas e tragédias, crime, tragédias, né? E perdas, muitas perdas, perdas de direito, perdas de pessoas, né? De crianças, de vidas, enfim, é muita perda, é muito luto, né? O Brasil está de luto, né? Porque haja coração, né? Tem uma frase do Sartre, aquele filósofo francês existencialista que eu gosto muito, que eu acho que é um divisor de águas assim que nos ajuda a viver, né? uhum, Que é assim, ele fala: não importa o que fizeram de nós, importa aquilo que nós fazemos com o que fizeram de nós, né? Então eu acho uhum. que a gente está um pouco nesse momento, quer dizer, o que que a gente vai fazer com o que estão tentando fazer com a gente, né? Nesse momento tão apocalíptico né, do Brasil, porque tem o quê? Um mês e 12 dias esse desgoverno, e parece que tem 100 anos, né? 100 anos de solidão. É tudo muito grotesco, parece que Macondo, do Garcia Marques, é aqui, né? Porque é muito é muita grosseria, é muita loucura, assim, no sentido que a gente fala assim, muito absurdo, né? Uhum. A gente ouve essas Damares falando aquelas loucuras, quer dizer, então eu acho que é importante a gente tentar se unir sempre, ficar junto, construir realmente um movimento de resistência bem consistente em vários níveis que a gente possa, né? Vamos Uhum. dar asas à criatividade, à imaginação, que eu acho que acho não, eu tenho certeza que é a saída para isso, é sempre a criatividade e a solidariedade e a cumplicidade, né, em relação às boas causas, a esperança de que a gente possa sobreviver, né, e reconstruir um país, né? A gente estava falando de saúde mental é um pedacinho disso, né, mas que também está sendo destruído, né? Trabalho de tanta gente durante 40 anos, eu acho, né? Porque já tinha começado antes, década de 70, né? Que a gente está falando. Quer dizer, é, entendeu? Mas assim, não vamos aceitar que isso vá permanecer dessa forma. Vamos lutar, vamos dar as mãos, vamos olhar de cabeça erguida para o futuro, né? Pensando nos nossos filhos, nossos netos, nas crianças desse Brasil que precisam de força, precisam de esclarecimento, precisam de escola, precisam de professor, precisam de psicólogo, precisam, né, de, enfim, de médicos, né, de preferência cubanos, que são os que são bons, Que né, conhece de gente, né? e que vão para o Cafundó do Judas, coisa que os nossos, infelizmente, não vão, né? Então está mais do que provado aí. Então eu penso isso, eu penso que e tomara que os nossos também possam ir, mas enfim, não parece que não tem muita vontade disso, né? Como a Ô, medicina Cláudio, cubana é uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo, as pessoas ficam bem servidas, né? Nossa população carente lá que mora no interior, que tem tão pouco recurso, né? Cláudio, para aproveitar a energia que a galera mandou aqui, Hum. eu
queria saudar aqui a Sandra Taglieri, parece que diz aqui que ninguém solta a mão de ninguém, você falou tudo é verdade, menos o pesadelo, tudo que você disse é verdadeiro, né? Que nós estamos passando aqui, tudo é fake. Menos esse pesadelo, essa loucura. Quero dar as boas-vindas, então, para a Cláudia, e nessa pilha aí de descontentamento que você colocou agora, que a gente tem aqui pulsando nossa alma, Cláudia, eu queria lembrar o seguinte, um verso de uma canção do Belchior que fala o seguinte: enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Então é isso que nós temos que fazer. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho oportuno também o nosso canal aqui, Resistentes. Então nós precisamos juntar, sim, juntar força. Por isso que eu peço mais uma vez para você poder compartilhar esse link, essa live. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que esse canal, esses momentos que a gente divide aqui, né, é um pequeno passo para a mídia alternativa, mas um astronômico, um enorme passo para a internet, para a mídia social, né? Mas é assim que a gente começa a andar, né, Wesley? É dando o primeiro passo, né? Sim. E eu queria até lembrar de uma coisa que tinha me ocorrido, assim, nós somos muitos, né, no sentido até do individual mesmo, quer dizer, estou falando eu, Cláudia, você, Wesley, nós, lembrando Nietzsche, ele fala das almas, né, assim, nós somos muitas almas, cada um de nós tem muitas almas, cada um de nós tem muitos eus. Freud falava da ficção da unidade do eu, quer dizer, é como se fôssemos um só, mas não somos. Nós, em cada um de nós, por exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, né, eu sou uma, quando eu estou cuidando do meu gato, eu sou outra, né, quando eu estou atendendo um paciente, eu sou outra, né, no sentido de que eu estou fazendo coisas com vocabulários diferentes, com gestos diferentes, né? Então, eu acho que isso é importante, até porque nos dá a dimensão da nossa potência como ser humano, né? Nós somos capazes de muita coisa, muitas vezes muito mais do que nós achamos, né? E eu acho que na diversidade, por incrível que pareça, é que nós também vamos descobrindo a quantidade de recurso que a gente pode ter, né? Como dizia uma paciente minha, o fundo do poço tem mola, né? É para ilustrar. Eu acho essa frase dela muito bonita, né? Gostei. E, enfim, é isso. Quer dizer, a gente está no fundo do poço. Eu nem sei se a gente está no fundo do poço, mas a gente está num momento apocalíptico mesmo, né? Então, assim, eu acho importante o recuperar, inclusive, o Nietzsche, o Heráclito, que era um filósofo grego, né, que falava que a gente não se banha duas vezes no mesmo rio, né? E isso é importante porque isso quer dizer que a gente, a cada dia, a gente é diferente, né? A gente pode ser diferente, a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor, né? E sempre junto, né? Essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, e essas mãos, elas têm que trabalhar, elas não podem só ficar na inércia, né, na expectativa de que alguém venha resolver para nós, porque ninguém virá, né? Nós temos que criar o nosso caminho, né? Nós temos que criar a nossa resistência, como a gente está fazendo aqui, né? Como o 247 faz, como outros canais estão fazendo também, enfim, e eu acho que essa visão do Nietzsche é bem interessante também, né? Assim, de que a gente é múltiplo, né? A gente não é um só, né? A gente se faz de um só para sobreviver psiquicamente, mas é interessante, né? É bem dialético isso. E corpo e alma estão juntos também, né? Acho importante a gente sublinhar isso também, né? Porque o Descartes, por exemplo, falava penso, logo existe, né? Penso, logo existe, quer dizer, ele separou corpo e alma. Tem um poeta inglês, o Auden, que falou que fez um poeminha tipo Haikai, que assim, ele fala Descartes separado, como é que é, privado do amor materno,
ele separou corpo e mente, né? Uhum. Porque ele gostava de psicanálise, é contemporâneo do Freud, esse Oden. Uhum. Então, assim, já o Spinoza, né, é outra, que o Nietzsche se baseia em Spinoza, né? Ele bebeu na fonte do Spinoza, que junta, né, corpo e mente. Nós somos uma coisa só. A gente não é ou somente, que era a ideia do Platão, das ideias, do mundo das ideias, transcendente, né? Enfim, a realidade tosca dos pobres, né? Réis mortais, enfim. Bom, mas isso é muito assunto também, que eu estou agora, no final, falando de um monte de coisa aqui, mais teórica até. Mas, enfim, Não, mas tudo faz parte do contexto de luta, né? Você foi falando aqui, eu linkando com algumas frases que eu gosto muito, né? Da nossa mobilização, do nosso fazer acontecer, né? Que é aquela canção que a gente gosta muito, quem sabe faz a hora, não, não espera acontecer. Então, dentro desse eu fico modelo, arrepiada a cada vez que eu escuto essa música. então dentro dessa questão da gente não esperar a hora, é o seguinte, meus queridos, já estão faltando aí 4 minutos para as 11. Nós estamos aqui, nós estamos terminando o nosso esquenta para a entrevista do Haddad. Eu Muito queria que você deixasse, por gentileza, o seu site, você falasse, por favor, o seu site, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Qual que é o seu site, Cláudia, por favor? HTTP, aquele www, né? Uhum. claudiacorbusier.com.br, meu nome e sobrenome.com.br. Mas as pessoas podem me contactar pelo Facebook também, E né? aí acha você lá. Então, beleza, querido. Olha só, eu queria agradecer demais, de coração, te mandar um beijo muito carinhoso. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tomara Deus que esse seja um primeiro momento de muitos, né? A gente vai conversando, vai tendo a oportunidade de fazer links, né? Quando a gente fala de cura de alma, de momento, do ano de 2019 para começar, é muita coisa, né? Então, acho que o canal dos existentes e a comunidade precisa estar unida para quê? Para a gente poder nos fortalecer, criar essa couraça, porque o Maguilas tinha uma frase que era o seguinte: bater, todo mundo bate. O que faz a diferença aqui é você assimilar o golpe. E a gente tem que se fortalecer, tem que criar essa couraça para a gente poder assimilar tantos golpes, né, que estão vindo aí em cima da gente, da sociedade brasileira como um todo. E nesse contexto, pode falar, Cláudia. Não, e lembrei de um outro filósofo, Austin, da linguagem, que acho que o Conde conhece, né, como linguista, Uhum, que ele fala que dizer é fazer. Então, uhum, né, as uhum, palavras têm força performativa, força de ação, né, uhum. que para quem quiser, né, acho que é Quando Dizer é Fazer, o nome desse livro dele é muito interessante, vale a pena ler, porque eu acho que a gente está precisando, inclusive, de instrumentos teóricos para nos ajudar também, né? E eu acho que é isso. Vamos falar, né? Porque a gente está falando. Vamos fazer, porque a gente também está falando, fazendo, né? Fazendo, Uhum. falando, e de mãos dadas né? E o melhor jeito de falar é fazer. Nós estamos aqui encerrando, então. Eu queria, não podia encerrar essa live, reforçando o meu agradecimento à sua presença, que abrilhantou tanto o nosso canal. Agradecer a todo mundo que assistiu essa live. Muito obrigado pelos comentários. Dizer para vocês que foi um prazer recebê-lo aqui e que outras lives acontecerão. Eu Eu vou, agradeço muito também. tá bom, eu não posso encerrar, deixar aqui um pensamento que eu acho que pode condensar um pouquinho o que a gente falou aqui agora, Cláudio. É o seguinte: Confúcio dizia que você não pode mudar o vento, né, a direção do vento, mas pode ajustar as velas para do barco para chegar até o fim, onde você quer. Então, isso é muito legal. Uhum. Então, Bela a frase. gente não pode mudar a direção dos ventos, mas pode ajustar as velas. Então, É, beijo, você querido. Vamos falou, correr, né? vamos correr lá para o 247, porque está todo mundo esperando e dá tempo da gente poder tomar um cafezinho para lá.
Mais uma vez, beijo, Cláudio, foi um Beijo, prazer. muito Um obrigada. abraço, viu, É toda querida? minha, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Wesley e o pessoal do canal Resistente. Obrigado, querida. Beijo. Bye, bye. Beijo para todo mundo. Um abraço, queridos. Bye, bye.